Olá, pessoal! Eu sou a Jéssica Vasconcelos e hoje resolvi trazer aqui para vocês um bate-papo diferente, aproveitando aí essa leva de editais no ano de 2021, principalmente para carreiras policiais, né? Imagino que muita gente aí já deve estar no pós-edital, naquela loucura. Então, eu resolvi trazer um bate-papo aqui sobre ansiedade pré-prova e equilíbrio emocional no pós-edital. Eu convidei a Marina Becali, que é psicóloga aqui no Estratégia, e também já foi concurseira, então ela tem todo um lugar de fala aqui, né, não, Marina? E aí, pessoal, tudo bem? Bom, eu também já fui concurseira, eu fui aluna do Estratégia, por isso que o Estratégia me convidou na época para trabalhar aqui. Então, eu fui concurseira também, passei na pele o que vocês estão passando e por mais que a gente seja também psicólogo, tenho várias alunas psicólogas aqui, inclusive, que mesmo sabendo tudo, chegam na hora da prova, né, e acabam se desequilibrando. Então, a ideia é a gente trazer várias dicas, fazer esse bate-papo mesmo de como lidar com essa ansiedade, com as nossas emoções, porque realmente não é fácil, né, encarar esse momento de prova. É muito incrível isso que você falou, Marina, que mesmo essas alunas sendo psicólogas, quando bate a ansiedade, às vezes é difícil da gente identificar ali no momento, né? Conta pra gente como identificar essa ansiedade pré-prova. Existem sintomas mesmo? Sim, tem sintomas muito clássicos de que a gente está ansioso. Por exemplo, a gente ficar com a mão, aquele suor frio na mão, né? Você sentir que a mão está pegajosa, ou então sentir que você está tremendo um pouquinho, coração batendo acelerado, sentir às vezes falta de ar, que está com dificuldade de respirar. Tem gente que dá uma sensação de que está sufocando, justamente porque não consegue respirar bem. Tem gente que fica com medo de perder o controle, de ficar louco, porque na verdade a ansiedade, ela é uma percepção, né, de um futuro que a gente não tem controle. Então, esse futuro que parece incerto para a gente, isso gera esse mal-estar, né? Então, tem todos esses sintomas físicos, mas psicologicamente gera essa sensação, esse incômodo, né? Essa coisa desagradável que a gente não consegue se concentrar, que a gente não consegue ficar bem, né? Que a gente não consegue relaxar. Então, a gente fica vivendo nesse futuro que a gente cria na nossa cabeça, né? Então, a gente fica nessa apreensão, nesse desconforto interno mesmo, isso se manifesta fisicamente. Tem gente que vai ao banheiro várias vezes, né? Tem dificuldade de controlar, isso vai lá pro intestino, tem vontade de ir ao banheiro várias vezes. Enfim, são vários os sintomas aí, mas esses são os clássicos. Coração batendo muito. Então, a melhor maneira é viver o hoje, viver o agora, não ficar preocupado com o futuro. Porém, como fazer isso? Como evitar esse medo do futuro? Porque, por exemplo, se a gente pensar em termos de medo, na psicologia a gente faz duas diferenciações. Medo é, por exemplo, a gente está aqui, aparece uma cobra, a gente vai ficar com medo. Existe uma situação real no momento presente e a gente tem que lidar com ela. A ansiedade não, ela é, na verdade, a gente sair do momento presente e criar na nossa cabeça uma realidade que não existe. Então, você está sofrendo por antecipação, né, usando a sua imaginação, vivendo uma realidade que ela não corresponde ao que está passando aqui e agora. Então, é justamente uma questão, assim, da gente se educar mentalmente, igual a gente estuda para concurso, tem que aprender conteúdo, a gente tem que aprender também a como controlar isso, e tem várias dicas, várias técnicas realmente, mas para abandonar esse vício de viver lá no futuro, que não é a realidade do momento presente, e que a gente não tem controle, porque o que a gente tem controle é o momento presente, né? E o que a gente pode fazer no momento presente, que é exatamente a sua pergunta. Tem muitas coisas que a gente pode fazer, né? Principalmente aí para a galera do pós-edital, tem várias dicas que são muito importantes. Eu acho que a primeira de todas é a questão da rotina, né? A gente tem um planejamento. Porque quando a gente tem uma rotina, a gente sabe o que a gente tem que fazer. Então não vai ficar assim, acorda, ai meu Deus, o que eu vou fazer? O planejamento de estudos também é muito importante nessa reta final. Então a gente tem as trilhas estratégicas, por exemplo, com uma série de tarefas para você ir fazendo, uma após a outra, sequências, isso dá segurança. Então você saber, por exemplo, não varia muito o horário de dormir e acordar também, porque você vai acostumando o seu corpo a ficar com sono em determinado momento e a despertar
em determinada hora. Então, essa rotina, ela traz segurança para a gente. Por isso que, por exemplo, a questão do coronavírus deu muito mais ansiedade nas pessoas, porque mexeu totalmente com a nossa rotina, né? A gente acordava, saía de casa, ia para o trabalho, enfim. Então, quando a gente tem essa organização, e principalmente num pós-edital, não é muito recomendado que o aluno fique estudando desordenadamente, sem o planejamento. Então, esse planejamento ajuda muito, né, na hora aí de lidar com a ansiedade. E fora algumas outras dicas clássicas, mas que é bom a gente entender por quê. Todo mundo fala, né, mas a questão do exercício físico, a questão dos exercícios de respiração, do mindfulness, e da própria alimentação, alguns alimentos que ajudam aí mesmo e outros que atrapalham na hora da ansiedade. Inclusive, eu queria te perguntar sobre a questão do exercício físico, que eu lembro quando eu me preparava para o vestibular, eu deixei de fazer exercício físico, saí da academia, que eu falei, vou ganhar tempo aqui. Mas eu lembro que o único momento que eu tinha, assim, para arejar minha mente, e às vezes é nesses momentos, né, que você tem ideias e forma os pensamentos, era um momento que eu fazia uma caminhada da escola para casa. Era muito importante esses momentos. Então, qual é a importância do exercício físico e compensa, apesar dele tirar o seu tempo ali de estudo? Tem muita gente que acha, né, vou perder meu tempo fazendo atividade física, tempo que eu poderia estar estudando. Mas, na verdade, a atividade física, ela está associada com o tratamento de pessoas com transtornos de ansiedade. Tem alguns diagnósticos, né, não vamos entrar necessariamente nos diagnósticos em si, mas, por exemplo, quem tem pânico, quem tem ansiedade generalizada, toque, enfim, no próprio tratamento já foi comprovado que a atividade física, ela ajuda a diminuir os sintomas de ansiedade e de depressão. Por quê? Porque quando a gente faz atividade física, ela vai facilitar naturalmente a gente relaxar. Porque o corpo, ele produz a analgesia, que é uma reação contra a dor. Não sei se você já sentiu, às vezes, estudando muito ou trabalhando muito, que a gente fica tão estressado, parece que o corpo está inflamado. Aí a atividade física funciona como essa reação natural contra a dor do corpo e produz também a questão da endorfina, que é o hormônio do prazer. Então, nessa hora também, é como se a gente oxigenasse melhor o cérebro e depois a gente conseguisse associar melhor também os conteúdos que a gente estuda, né? Tem até naquela série A Casa de Papel, que o professor ele precisa se exercitar ali para ter ideias, então tem toda essa importância, né? E até foi mostrado que, por exemplo, 3 vezes de atividade física por semana, 30 minutos de caminhada, que seja, porque o aeróbico ele está mais associado comprovadamente aí com a ansiedade. Exercícios aeróbicos, eles funcionam melhor, né? Então, uma caminhada, andar de bicicleta, alguma coisa assim, 3 vezes por semana por 30 minutos em pacientes, eu acho que em torno aí de 15 semanas já começaram a ter os mesmos efeitos de quem toma remédio. Né, que muita gente acha, eu vou tomar remédio e vou resolver o problema, mas não é bem assim. A terapia, ela ajuda mais, ela funciona mais e a atividade física associada também promove uma melhora, isso aí já é comprovado mesmo. Então, não é perda de tempo. Então, não tem desculpa, tá, galera? Ó, tem que treinar. E você falou também nas suas dicas sobre a questão do esgotamento. Vale a pena a pessoa que está no pós-edital se esgotar de estudar, assim, não ter uma meta de horas, por exemplo, minha meta são 5 horas, deu as 5 horas, eu não vou continuar. Você acha que vale a pena isso? Eu acho que dependendo ali, por exemplo, minha meta são 5 horas, eu tenho tais disciplinas para estudar. Às vezes você não fechou o conteúdo, aí vale a pena você fechar. Agora, ficar estudando até o ponto de você ficar exausto, né, esgotado, nessa beira da prova, eu acho que não vale a pena não, porque justamente, por exemplo, o branco, né, aquele famoso branco na hora da prova, o cansaço extremo, ele prejudica a pessoa a se recordar das informações, associar corretamente. O estresse, ele prejudica muito. Então, não é recomendado também, lógico que na reta final, o aluno ele tem que dar um gás maior do que no pré-edital, mas a ponto de ficar esgotado não, porque
Inclusive, já foi provado isso também, que mais de 50% do nosso desempenho profissional, então seja em prova, seja em alguma tarefa aí mesmo ligada à nossa profissão, isso está mais associado com o nosso emocional, na verdade 58% está associado com o nosso emocional do que com conteúdos cognitivos. Porque se você não está bem da cabeça, se você está muito cansado, ou se você está mal, se você está triste, se você está ansioso, você não vai conseguir se recordar tão bem das informações, fazer as associações, gerenciar bem o tempo, né? Então, são todos fatores que atrapalham. E é incrível, né? Quando a gente está ansioso, a gente pode saber aquele assunto, mas quando vem o branco, não tem o que que a gente pode fazer quando vier esse branco, quais são os exercícios que a gente pode fazer para controlar, quando a gente vê que a gente está, quando chegou nessa ansiedade, nesse pico, quais são os exercícios que você indica? Bom, antes da prova, eu acho que se der o branco, se entrar no momento muito ansioso, tem algumas coisas que a gente pode fazer. Depois eu falo ali no exato momento da prova, que aí é um pouquinho diferente, né? Mas assim, o que é importante? A terapia que ela é mais recomendada para a ansiedade é a terapia cognitivo-comportamental. Por quê? Ela permite as pessoas identificarem quais são os pensamentos que estão por trás, porque a emoção, primeiro você pensa, mesmo que inconscientemente, depois aquilo se manifesta num sentimento e num comportamento. Então, por exemplo, uma técnica que é muito utilizada é no momento que você está muito ansioso, você pode tentar, talvez você não consiga no primeiro momento, né? Mas você pode tentar identificar quais os pensamentos que você está tendo, que são os pensamentos disfuncionais. Então, tem gente que começa a pensar, eu não sou capaz, todo mundo é melhor do que eu. Tem vários tipos de pensamento, né? Cada um tem aí o que está por trás. Mas, assim, começar a tentar identificar, né? Assim, o que eu estou pensando? Eu estou pensando que eu não vou conseguir, eu estou pensando que, enfim, né? Vai depender muito aí. E você pode começar a anotar, tem uma técnica que é justamente registro dos pensamentos disfuncionais. Você pode começar a anotar. E aí, que você vai ver que vai vir um monte de catástrofe, né? Eu não dou conta, eu sou muito burro, vai vir um monte de coisa. E aí você pode começar a buscar evidências reais. Por exemplo, será que realmente eu não dou conta? Aí você pode olhar, por exemplo, para o seu percentual de acertos. Como é que tá? E comparar com o último que foi nomeado, por exemplo, do último concurso, para você ter essa comparação. Ou, eu nunca vou passar. E aí você começar a olhar, por exemplo, do quanto você já evoluiu do momento que você começou para o momento que você está agora. Pequenas provas, realmente, para mostrar, assim, que comprovem que talvez aquilo você está superdimensionando uma coisa e você está piorando o que é muitas vezes uma coisa da nossa cabeça, né? Então pegar, anotar e buscar essas provas para refutar. Ou até colocar lá mesmo, anotar. E o pior que pode acontecer, né? Dentro dessa situação que eu estou temendo, anotar. E o melhor que pode acontecer. E o que eu quero que aconteça? Você pode escrever e toda vez que você estiver muito ansioso, você olha aquilo ali. Mas tem vezes que a pessoa está extremamente ansiosa e ela não consegue ainda fazer exatamente esse registro dos pensamentos para identificar. Aí vale a pena fazer uma técnica de respiração, que é importante a gente diferenciar. A meditação e o mindfulness são técnicas de atenção, para você concentrar e voltar a atenção para o momento presente. Agora, a respiração é diferente. Então, quando está muito ansioso, vale a pena fazer de respiração. Uma que eu gosto, é bom assim a pessoa descruzar um pouco as pernas e se vocês quiserem fazer aí ao mesmo tempo, acaba ajudando. Então, que quando a gente está muito ansioso, a respiração ela fica muito superficial no peito, né? A gente muitas vezes sente falta de ar, a pessoa sente que vai sufocar. E aí, a gente faz uma respiração que a gente chama de diafragmática. Começa desde aqui embaixo até em cima. Aí eu gosto de apoiar mesmo as mãos, fechar os olhos e fazer uma que a gente conta, né? Então você começa desde aqui do abdômen, você pode até botar a mão aqui para ver se você está empurrando. Aí você vai inspirando lentamente, contando até 6. Aí você vai. E aí você segura por 2, conta 1, 2 e vai soltando de novo por 6, começando aqui de cima até lá embaixo. E aí você vai repetindo.
Porque na medida que você vai contando também, você está voltando a sua atenção para o presente. E a ansiedade é justamente a gente ficar no pensamento no futuro. E quando a gente dá essa oxigenada maior também aí no nosso corpo, no nosso cérebro, ele volta a funcionar melhor também. Então, essas técnicas de respiração, e essa pode ser feita até na hora da prova. Às vezes está muito ansioso ali, senta, fecha o olho. Senta, você já vai estar sentado, mas fecha o olho, né? Inspira, expira, começa a contar, porque como você tem que contar, conta, você acaba prestando atenção em outra coisa que não no que está te deixando ansioso. E aí, quando você aprende a identificar também os pensamentos que estão te gerando a ansiedade, você pode tentar dar um basta neles, falar mesmo assim, pare, e aí você cria alguma coisa. Eu gosto de frases de afirmação, por exemplo, né? Então, eu sou capaz, eu vou conseguir, vai dar tudo certo. E aí, nesse momento, você fecha os olhos e fica ali uns 2, 3 minutinhos repetindo. Pode ser uma música, alguma coisa que te acalme mesmo, né? Alguma música, uma frase de música que você goste, ou coisas que sejam positivas mesmo, para você ficar reforçando ali naquele momento e você tentar controlar mesmo esses pensamentos. Então, pensar positivo resolve mesmo quando a pessoa está com medo? A psicologia positiva, ela já mostrou mesmo que pessoas que elas têm padrões de pensamentos mais positivos, ou seja, que elas acreditam mais nelas mesmas, têm mais autoconfiança, elas desempenham melhor. Por exemplo, a aluna que eu estava falando aí, as minhas alunas da psicologia, eu tive uma aluna recente que eu dava até coaching para ela e o percentual de acertos dela era 90%. Então, assim, era óbvio que ela estava muito bem preparada. E chegou na hora da prova, ela se auto-sabotou. E ela mesma falou depois, professora, eu tenho certeza que é porque eu fui lá, me desacreditando, eu achei que eu não estava preparada porque eu não tinha visto tudo, mesmo ela vendo os 90%, ela começou a pensar, não estou preparada, aí ela começou a discursiva, ela voltou atrás no que ela tinha colocado de resposta, que estava certo, ela voltou atrás, errou, então você vê que essa falta de positividade no sentido de acreditar mesmo em você mesmo, acreditar que vai dar certo, isso influencia total. Mas como ganhar essa confiança? Eu acho que é isso que todo mundo quer saber. Tem duas coisas que eu acho que podem ser feitas. Primeiro que até você tinha perguntado, mas funciona pensar positivo, né? Tá tudo interligado. Mas assim, até para a própria ansiedade isso é usado como técnica, né? Por exemplo, quem tem fobia, no caso pode ter gente que tem fobia específica de fazer prova, entra em pânico na hora de fazer prova, se desespera e tal. Aí, o que a gente indica? Que a pessoa ela vá passando por situações semelhantes, para ela ir aos poucos perdendo a sensibilidade. Então, por exemplo, quem tem medo de andar de avião, você aos poucos, você pode começar na imaginação, expondo a pessoa, o próprio terapeuta, né, expondo a pessoa ali, para ela imaginar, para ela ir perdendo a ansiedade. No caso dos alunos, o que eu sempre recomendo, né? Porque a nossa cabeça ela funciona melhor em situações que são familiares para a gente, é óbvio. Por exemplo, você vai num lugar que você nunca foi, você vai ficar apreensivo, é normal. Agora, você vai para um ambiente que você está familiarizado, você já sabe como se comportar, você já sabe, de certa forma, o que vai acontecer. Então, por isso que é muito interessante você simular o dia da prova. E aqui no Estratégia a gente tem vários simulados inéditos, enfim, mas eu sempre recomendo para o aluno, né? Pega um domingo, acorda no dia da prova, conta lá, bota o seu relógio, bota a roupa e finge que você está no dia da prova. Porque quanto mais você simular, mais você vai ficar ambientado com a situação, vai pegar a manha do tempo, de passar limpo no gabarito e você vai perdendo essa ansiedade. E muitos atletas de alto nível, a Hortência, por exemplo, né, que foi aí do basquete, o Michael Phelps e tal, o pessoal, ele comenta, eles comentam muito em relação a isso, né, que o pessoal, uma vez eu ouvi uma entrevista da Hortência, ela falou assim, que ela já entrava no jogo vencedora. E como que ela fazia isso? Ela imaginava na cabeça dela as jogadas que ela iria fazer, por exemplo, né? Ou como que ela iria fazer se desse alguma coisa errada. Ela já passava o jogo mentalmente na cabeça dela. E assim
que você pode fazer tanto antes de dormir, visualizações mesmo de você respondendo prova, ou no caso aí de você, como que você vai fazer para lidar com uma questão que você não sabe responder, por exemplo. Eu sempre recomendo, continua, vai fazendo as outras que você vai ganhando confiança durante a própria prova, ou dá uma saidinha, vai tomar uma água, para essas pequenas pausas também elas são estratégicas, né, para o aluno voltar um pouco mais descansado. Mas eu acho que essa confiança vem muito disso, de você treinar bastante e de você se expor a situações parecidas. Então, treinos simulados, simulando mesmo o dia da prova, né? Que isso vai dando uma confiança. E quando você vai vendo também que o seu percentual tá ok, tá razoável, tá dentro aí do esperado aí da média para a prova, eu acho que isso vai dando um ânimo maior também, né? Então, fazer provas que não são necessariamente o seu objetivo final são importantes também para pegar essa prática? São muito importantes. Até assim, porque aí você vai ver se às vezes na hora da prova você vai dar uma desesperada. E é ótimo se não for a prova da sua vida, a prova que é o seu objetivo final, porque aí você já vê o que você tem que ir consertando mesmo aí, né, do próprio emocional. Marina, mas você não acha também que é perigoso isso de você ter uma prova objetivo final? Porque às vezes você fala, essa é a prova da minha vida, se não for nessa, isso gera uma certa ansiedade também. E às vezes aparece uma logo depois, e com aquela experiência que você teve na tal prova da sua vida, na verdade, Deus queria que fosse aquela outra, sim, entendeu? E às vezes é até melhor do que você imaginava. Não, mas eu falei meio prova da vida, mas no sentido assim, às vezes tem um cargo, por exemplo, que é o seu sonho. Vamos supor, o pessoal da área policial, às vezes o sonho da pessoa é ser delegado. Mas aí tem provas, por exemplo, de agente, tem provas, por exemplo, de escrivão, enfim. Então eu acho que vale a pena você aproveitar todas as provas que vão aparecendo. Às vezes abre uma polícia que não seja ainda, por exemplo, a Polícia Federal, né? Mas abriu uma Polícia Civil e não tem o cargo de delegado. Mas o ciclo básico ali das matérias é bem parecido. Então vai, não só pelas matérias, mas vai pela experiência. Porque essa experiência de prova, ela é tão importante quanto a questão dos conteúdos, né? Exatamente para você se ambientar com o estilo mesmo da concorrência, como lidar com a concorrência, como lidar com o tempo, como lidar com uma situação de pressão mesmo, né? Uma coisa é você assistir entrevista de aprovados, né? Uma coisa é você, é assim que é a prova de concurso, foi assim que foi. Outra coisa é você vivenciar. Então, acho que quanto mais você vivenciar, é melhor. Mas o que eu estava querendo dizer é que acho que não é ideal você falar, essa prova é tudo ou nada. Você tem que confiar que algo melhor pode vir para você depois, porque tem dias que simplesmente não dá certo mesmo. Tem dias assim que parece que não é o seu dia, que tudo acontece de ruim e tudo bem, porque mais para frente você pode estar mais bem preparado, outro dia vai ser o seu dia. Então, a questão é se preparar que a oportunidade vai chegar. E não se entregar 100%, assim, é a forma que eu penso, eu não sou psicóloga nem nada, mas não se entregar 100% e com tudo, porque às vezes você pode se decepcionar muito e aquilo pode te frustrar e até impedir que você continue se preparando. Eu acho que toda prova que a gente vai fazer, assim, se a gente decide fazer, eu acho que a gente tem que se dedicar ao máximo ali naquele momento, mas saber exatamente isso, que prova de concurso, às vezes a gente acha que aquela prova é o meu grande sonho, mas às vezes não é ela que vai funcionar pra gente. Às vezes aparece uma oportunidade melhor, às vezes a gente é aprovado em outro lugar e a gente gosta tanto quanto, ou às vezes mais. Tem muita gente que idealiza também, chega a assumir, por exemplo, um cargo público que achou que era o que queria e depois não dá certo, e depois quer trocar de área, né? Então, é sempre, eu acho que com essa mentalidade mesmo. Eu acho que, na verdade, é uma questão até de uma flexibilidade também, de você pensar, né? Lógico que você vai dar o máximo de si, mas se aquilo não der certo, você conseguir se recuperar e bola para frente, bora ir para as próximas que vão vir, né? Marina, uma coisa assim que eu já percebi que as pessoas têm muito é medo de decepcionar as pessoas que estão em volta, os familiares. Às vezes não é nem tanto assim, é a prova da minha vida, mas minha família está vendo eu ralando, eles estão confiando em mim, eles estão investindo, eu preciso ser aprovado para eu mostrar para eles que eu sou capaz
para eles continuarem confiando em mim. Isso também gera uma ansiedade muito grande, né? Eu acho que primeiro vale tentar um diálogo, né? Falar, olha, concurso público não é fácil, eu já não estou muitas vezes conseguindo lidar com a minha própria ansiedade, eu estou apreensivo, estou com medo de decepcionar vocês, eu preciso do apoio de vocês. Então, acho que quando a gente expõe também para a nossa família a nossa própria vulnerabilidade, né, a nossa fragilidade, na maioria das vezes, eles nos compreendem e eles nos apoiam. Mesmo que não dê certo, né, a gente vai continuar do seu lado, você continua tentando, enfim, acho que vale. Mas lógico que tem casos que tem pessoas que não são tão compreensivas assim, ou existe uma pressão às vezes financeira, enfim. Então eu acho que esse diálogo seria o mais válido, mas às vezes é tentar assim, saber que a gente não, às vezes a gente não consegue acertar em tudo na vida, né? E a gente tem que ter, de certa forma, uma resiliência e uma paciência também de saber que o nosso tempo vai chegar, né? Que se não der certo, uma hora vai dar. Eu sempre pensava isso. Se não deu certo, é porque ainda não deu certo, mas vai dar certo, né? Lógico que às vezes tem pessoas que elas são pessimistas, né? Pessoas que acabam nos afetando, mas pessoas tóxicas, mas eu acho que no geral, quando você faz esse diálogo honesto, né, olha, eu também estou preocupado, eu também estou apreensivo, muitas vezes eu duvido de mim, a própria família, ela te dá esse suporte, ela te dá essa confiança. Mas lógico que ela tem que, eu acho que o primeiro é ela vir da gente mesmo, da gente desenvolver essa autoconfiança e essa capacidade, pensar assim, olha, se não der certo, eu vou levantar a cabeça e eu vou continuar tentando, né? Porque às vezes o que mais pesa, às vezes não é nem que você ficou reprovado ou é que você está sentindo que você está desapontando alguém, é essa autocobrança, né, interna. E aí a gente se coloca lá embaixo e muitas vezes não acha forças para recomeçar. Mas saber que concurso público é isso. É médio, longo prazo, não vai ser de uma hora para outra e só não passa aí quem desistir, quem abaixar a cabeça e ficar lá embaixo, porque reprovações todo mundo. Seja o professor aqui que mais rápido passou, que vem o entrevistado que passou em 6 meses, alguma reprovação ele teve, ninguém passa de primeira. Então... Marina, mas e para o estudante que tem uma pessoa tóxica perto, uma pessoa pessimista, o que você indica que ele faça? Ele precisa se afastar? É muito complicado quando é alguém, por exemplo, que você mora junto, né? Mas às vezes acontece. No meu caso, eu tinha amigas que falavam na época, não, mas esse concurso é muito concorrido, todo mundo quer, e tem muita gente estudando há muito mais tempo que você. Isso detona, né? É horrível. Mas eu tinha uma imagem muito clara para mim na cabeça, que minha mãe que ela brincava dessas coisas, mas eu tinha essa imagem na minha cabeça. Sabe aqueles burros que puxam a charrete, que você bota uma viseira e ele só fica olhando a mesma coisa, só fica olhando para frente? Eu fingia demência. Eu entrava por aqui, saía... Assim, lógico que no início a gente se afeta e tal, mas o bom concurseiro também sabe que sempre vai ter alguém para te colocar para baixo. Porque... ou é inveja, né? Ou é, sei lá, falta de coragem que a pessoa não teve para correr atrás dos seus próprios sonhos. Então, assim, eu tentava ficar surda. Às vezes as pessoas da própria família, elas desacreditam a gente também. Nossa, mas você já está estudando há tanto tempo. Eu tentava, assim, pensar que eu era o burro. Eu só olhava para o que eu queria, o resto eu deletava. Deletava mesmo, fingia que não era comigo, fingia demência. Lógico que não é fácil, né? Mas eu fingia demência. Assim, entrava no ouvido, saía pelo outro. Eu acho que a gente tem que focar, eu acho, na solução, sempre, das coisas, não no problema. Não ficar... Então, acho que se é uma pessoa que você não mora, é evitar mesmo, pelo menos nesse momento da preparação para a prova. Depois você volta a falar, porque depois também todo mundo vai vir te parabenizar, ninguém vai mais lembrar do que te falou. Então, nesse momento, eu acho que vale a pena se afastar. Só marca a gente, né? Não, pra ela, eu nem lembro. A vítima, quem bateu nunca lembra, né? A vítima que acaba lembrando. Mas assim, se é alguém que você não mora junto, corta o contato, a pessoa falar com você, você fala o mínimo possível, né? Se é alguém que mora junto, eu acho que é tentar... assim, ignorar mesmo, não tem muito o que fazer nesse sentido, mas assim, eu acho que é não se abalar
com aquilo, tentar fazer isso, de entrar por um ouvido, sair pelo outro e olhar só para o que você quer. E é legal que, às vezes, quando a gente escuta esse tipo de coisa, a gente... Agora eu vou provar que eu sou capaz. Isso, às vezes, dá até um gás. Né? Porque aí depende de como as pessoas funcionam. Tem gente que se abala e fica mal, e tem gente que usa isso como a motivação para, tipo, agora eu vou mostrar que você está errado, né? Então, é tentar fazer um pouco isso aí mesmo. Agora vamos falar sobre a véspera de prova, que às vezes eu acho que muita gente já está aí nesses dias. Muita gente que está assistindo a gente deve estar na véspera. O que você indica de preparação? O que a pessoa tem que fazer no dia anterior para chegar na prova tranquila? Eu acho assim, bom, depende um pouco da pessoa, né? Mas tem gente que se acalma, trabalha a ansiedade mesmo quando assiste os aulões de véspera, por exemplo, revisão final do estratégia. A gente sempre tem para essas provas grandes, né? Tanto os presenciais ou às vezes que são transmitidos pelo YouTube, tem gente que gosta de ficar o dia inteiro assistindo. Tem gente que prefere dar uma relaxada justamente para tentar se acalmar um pouco. Então, acho que depende um pouco do perfil da pessoa. Mas a gente sempre acaba dando uma estudada nessa véspera de prova. Eu só não recomendo ficar estudando até muito tarde. Porque você vai chegar muito cansado no dia da prova, e quando a gente está muito cansado, eu já cheguei em prova extremamente cansada. Eu não conseguia muitas vezes ler direito os enunciados, então errava a questão por bobeira, por cansaço, né? Então, e você acaba mandando uma mensagem para o seu cérebro que você não está tão bem preparado, porque se você está ali desesperado na véspera ainda estudando tanto assim, alguma coisa está errada, né? E tentar evitar certos alimentos, por exemplo, coisas muito energéticas perto da hora de dormir, muito café, Red Bull, comer coisas pesadas demais, isso vai atrapalhar você na hora de dormir. Então, por exemplo, o próprio café em excesso, porque um pouquinho de café, ele vai melhorar a concentração, né? Agora, o café em excesso, ele aumenta, no dia da prova e até na véspera para estudar, ele acaba aumentando a ansiedade, né? Porque o café é um estimulante. Então, isso aí não é muito recomendado. Também não recomendo ficar muito tempo sem comer. Às vezes a pessoa ela fica nervosa na véspera e ela não se alimenta direito. Só que quando a gente fica muito tempo sem comer, a nossa glicose vai lá para baixo, né? E na hora que a glicose vai lá para baixo, que a gente fica hipoglicêmico, a adrenalina sobe no corpo. E a adrenalina ela é responsável pela questão da ansiedade, que é quando a gente fica elétrico. Então, cuidado aí, tentar se alimentar em torno de 3 em 3 horas, até na hora da prova. Por isso que eu sempre indico levar alguma coisa ali, uma barrinha de cereal, alguma coisa para você se alimentar, porque não é bom ficar justamente sem esse alimento, né? Tentar não dormir muito tarde. Então tem uma galera aí que acha que vale a pena virar a noite estudando, porque aí vai chegar melhor preparado. Não, é importante tentar dormir antes da prova, né? Mas como? Eu não dormiria, assim, facilmente, se eu não tomasse algum remédio. Porém, os remédios que eu conheço me dão sono no dia seguinte também. Se eu tomar um Dramin... Rivotril, você teria alguma medicação para indicar para a pessoa dormir tranquilamente e acordar bem no outro dia? Então, o problema da medicação, porque geralmente esses ansiolíticos que vão fazer a gente relaxar, que é o Rivotril, né, alguns aí... Tem um americano, uma frutinha. Melatonina. Melatonina. Então, a melatonina, talvez ela seja indicada, só que a melatonina, ela é um hormônio natural. Então, eles dizem que ela demora um tempo ainda para agir, né? Tem pessoas que tomam um dia e falam que relaxam, mas outras falam que não funciona nada. Então, a pessoa tem que se conhecer, né? A pessoa se conhecer. Eu acho que vale a pena ir tentar já, por exemplo, tentar tomar melatonina antes, umas 3 semanas antes, para ver até como você fica. Porque eu tenho pessoas que falam que elas não sentem nada. Tem outras pessoas que falam que estão super sonolentas no outro dia e não conseguem. Então, o ideal é a gente se conhecer. Mas, no geral, esses remédios mais pesados, tipo Rivotril, é um perigo. Porque já vi muita gente que tomou na véspera e no outro dia da prova estava lesado. Porque... Melatonina me deixa lesada no outro dia. Então, muita gente se sente assim. Então, acho que é muito complicado. Você se preparou e chega no dia da prova você... Porque é exatamente esse o ponto. Esse é um ponto muito importante. As pessoas acham que a ansiedade, ela é necessariamente ruim. E ela não é. Porque imagina você chegar na prova totalmente relaxado.
é o que vai acontecer se você tomar um remédio ansiolítico. Você vai estar lesado lá, você não vai estar com resposta de agir. Então, o mínimo de ansiedade, ele mostra para o seu corpo que ele tem que estar alerta, né? Que é uma situação importante. Então, por isso que eu acho que não vale a pena tomar, a não ser que você já tome, né, que você tenha prescrição médica, que você já venha fazendo um tratamento, aí ok. Mas tanto que geralmente o médico, quando ele prescreve Rivotril, ele prescreve algum remédio para a pessoa acordar no outro dia. Porque os efeitos, eles são... E a própria melatonina, por mais natural que seja, eu indico que pelo menos a pessoa faça uns testes aí, uns dias antes, para ver como que ela fica, né? Porque ficar muito sonolento na hora da prova, não dá. Eu achei engraçado, Marina, que você comentou aí sobre o café, né, em excesso não ser bom. Teve um aluno que eu entrevistei que ele contou que ele bebeu tanto café no dia da prova do psicotécnico. Ele chegou tão louco que, assim, estava ali na ponta para ser aprovado e foi reprovado no psicotécnico por causa do café em excesso. Então, isso é bem sério. Porque o café em doses, entre aspas, normais ali, um café por dia e tal, ele vai aumentar a nossa dopamina, que tem a ver com a concentração. É por isso que a gente fica um pouco mais alerta, que seria uma ansiedade normal. Agora, o café em excesso, como ele é estimulante, ele vai contribuir para aumentar aí a questão da ansiedade. Então, é por isso que muitas vezes a pessoa toma café em excesso, ela começa a ficar agressiva até, irritada, tem gente que fica paranoica, né? Acha que vai dar tudo errado. Então, tem que tomar muito cuidado com essas coisas, né? Porque tudo em excesso acaba prejudicando. Tem certos alimentos que, na verdade, inclusive, eles são recomendados para a questão da ansiedade. Então, alimentos com zinco e magnésio. Aí seria, por exemplo, gema de ovo, castanha de caju, amêndoas, espinafre. São alimentos que são comprovadamente aí associados com reduzir a questão da ansiedade. Também os probióticos. Já vi pesquisas que mostram que tem no iogurte, né? Os probióticos, por exemplo, que eles ajudam a questão da ansiedade justamente porque a nossa flora intestinal, ela tem a ver com essa regulação do humor, né? E que é justamente... Yakult, lactobacillus vivos, Sim, é isso? Isso. Tem outros iogurtes, mas os iogurtes no geral, né? E os estimulantes, álcool. Tem muita gente também que às vezes está ansiosa, aí vai lá beber. E o álcool, ele tem justamente o efeito rebote, porque na hora, como o álcool ele é depressivo, ele abaixa um pouco a ansiedade. Só que no outro dia, ele tem o efeito rebote, a ansiedade ela volta pior. Então também tomar cuidado com o álcool aí, próximo da hora da prova, muito café, é difícil. Porque também, às vezes, se você tomar em excesso, você fica tão estimulado, tão elétrico, que você nem consegue mais concentrar. Porque você está ali naquela adrenalina muito alta. E aí você não consegue nem absorver o que as questões estão pedindo. Eu queria saber, assim, queria te pedir para você dar umas dicas também de macetes para o dia da prova. Por exemplo, concorrentes. Eu lembro que no meu vestibular, nossa, todo mundo tinha cara de inteligentíssimo, de nerd, eu fiquei naquele medo, né? O que você tem que pensar que você é mais inteligente? Que macetes que você dá para o dia da prova? Para o dia da prova, é bom sempre chegar com antecedência, né, para não perder o horário, mas eu também não gostava de ficar próximo às pessoas, porque principalmente as pessoas às vezes estavam comentando ou estudando coisa de matéria, e isso acabava, me confundindo também, porque eu já errei questão de prova, porque as pessoas estavam falando uma coisa e eu fui pelo raciocínio delas e não pelo que eu tinha estudado e acabei me dando mal. Então, é muito comum do ser humano, né? Sabe aquele ditado, a grama do vizinho é sempre mais verde? A gente sempre acha que o outro é melhor que a gente, que o outro está melhor preparado. Então, acho que nesse momento você tem que chegar um pouco antes, mas é um momento você com você mesmo. Então, pode fazer um exercício de respiração daquele que eu passei. Um exercício muito bom para fazer na hora da prova são esses exercícios de mindfulness, porque são exercícios de atenção. Então, você pode fazer ali no momento da prova mesmo, 3 minutinhos, 5 minutinhos antes da prova, ao invés de você ficar preocupado com a concorrência, volta para você mesmo, para você ativar a sua atenção. Então, não é de respiração, mas assim, você também descruza as pernas, coloca a mão assim, pode fechar os olhos, e na verdade é mais de você perceber como que você tá, né?
porque aí você vai estar respirando normalmente, você não vai ficar fazendo aquele exercício da respiração contando e tal. Pode fazer também se você quiser, mas aqui é para você voltar a sua atenção para o momento presente. Então você vai ficar em silêncio, os pensamentos vão passar na sua cabeça, e aí pode passar algum de apreensão, e aí a gente aprendeu também como a lidar com esses pensamentos ruins, tentar dar um basta. Você pode falar aquelas frases de afirmação que você tinha criado para você mesmo, enfim. Mas assim, perceber como que você tá. Eu acho que nesse momento não é hora de você ficar, porque a nossa cabeça ela sempre vai longe, né? A gente sempre acha que os outros são melhores que a gente, né? A gente passa a duvidar de si. Nesse momento eu gostava de ficar comigo mesmo. Então, ou fazer um exercício de respiração, ou fazer esse da atenção plena. Aí a atenção ela tem a ver com a gente ligar também os nossos sentidos. Então eu gosto, por exemplo, na hora que eu vou fazer, eu fecho os olhos. Aí eu fico sentindo os meus 2 pés no chão. Ou então eu fico prestando atenção na minha respiração. 3 minutinhos, 5 minutinhos, já muda um pouco assim como que você tá. E outra dica que eu sempre dou é porque assim, geralmente as provas são 4h30, 5 horas. Ninguém vai conseguir ficar concentrado durante esse tempo todo, né? Então a gente perde a concentração, é normal. Pequenas pausas. Aí eu pedia para ir ao banheiro, passava uma água no rosto, ou bebia uma água ali, falar com alguém em voz alta também ajuda. E às vezes eu voltava uma questão que eu não tinha conseguido responder, aí eu olhava para a questão com outros olhos, porque eu tinha dado essas pequenas pausas. Às vezes a gente abre o caderno de prova, tem uma questão que a gente não sabe responder. Se acalma, passa para a próxima, porque aí também sempre vão ter algumas que você vai conseguir responder. Você vai ganhando confiança, né? E vai garantindo as que você sabe. Depois, faz uma pequena pausa, bota uma água no rosto, conversa com a fiscal em voz alta, fala alguma coisa. Muitas vezes, na hora que você volta um pouquinho mais relaxado, você consegue sacar qual que é a da questão, ou pelo menos se vai chutar, chuta ali entre as duas que realmente tem chances de ser, né? Então, minhas dicas são essas. E é normal, mesmo assim, você sair da prova e falar, nossa, eu deveria ter respondido aquilo, errei naquela, errei... É normal você lembrar depois o que você deveria ter feito? Isso acontece com todo mundo, Acontece com todo mundo. O branco, justamente, ele vai ter a ver com essa questão do nervosismo. E como eu falei, não existe alguém que não vai estar nervoso no dia da prova, né? Porque é uma situação importante, é uma situação que o nosso corpo tem que estar em alerta. E é só quando ele passa dos limites aí, de certa forma, da normalidade, que isso se torna prejudicial, que aí entra num transtorno mesmo de ansiedade, mas aí é outra questão. Então é normal estar um pouco apreensivo e acontece de você só não pode deixar, eu acho, esse branco, por exemplo, prejudicar todo o resto que você está lembrando ali naquele momento. Mas justamente por que você lembra na hora que você sai? Porque aí você se acalmou, aí você relaxou. Aí vem aquele, né, Nossa, ai meu Deus, era morrer, isso, né? vem aquele estalo, mas faz parte. Mas acontece com todo mundo, tá, gente? Fiquem tranquilos. E quem passa não é quem acerta todas as questões da prova, né? Ninguém sabe tudo. Exatamente. Mas Marina, qual é a diferença de uma ansiedade normal para um transtorno de ansiedade? E quando a pessoa percebe que ela precisa de uma ajuda profissional? Geralmente a gente dá o diagnóstico de um transtorno. Tem vários tipos de transtorno de ansiedade, né? Por exemplo, tem gente que tem fobia de situação específica, né? Andar de avião, andar de elevador, ou o próprio transtorno do pânico, que é uma série de ataques de pânico que acontecem de forma repentina. Tem gente que tem medo de situações que se sinta exposto publicamente e tal. Mas geralmente um transtorno, os sintomas eles têm que perdurar por pelo menos 6 meses. É o critério aí para os diagnósticos, né? E outro critério além do tempo é a questão do quanto isso está te prejudicando. Então, se está afetando a sua vida pessoal, se está afetando a sua vida profissional, né? Então, se você não está conseguindo, por exemplo, desempenhar funções no trabalho, ou realmente não está conseguindo estudar, porque dias bons e dias ruins todo mundo tem. Às vezes tem um dia que você não rende tanto, mas se isso está persistindo por 6 meses ou mais, né? Você não conseguindo se concentrar, você tendo aí sintomas, na grande maioria dos dias, por 6 meses ou mais, isso prejudicando o seu trabalho, prejudicando, por exemplo, a sua vida em família, sua vida com amigos, relacionamentos amorosos, aí sim é um transtorno, né?
E às vezes você, mesmo assim, você está conseguindo desempenhar no seu trabalho, está conseguindo estudar, só que você está sofrendo muito, né? Assim, sofrendo muito, com muitos pensamentos ruins, com aquelas ideias fixas que a gente chama, né? A pessoa ela não para de pensar coisa ruim, às vezes ela passa a ter até, por exemplo, queda de cabelo, ou rituais obsessivos que fazem parte dos sintomas de ansiedade. Que é aquelas pessoas que ficam abrindo, fechando porta várias vezes, né? Ou lavando a mão várias vezes. São sintomas comuns de ansiedade. Ou passa a ter muita ataque de pânico mesmo, de forma muito, muito, muito recorrente. Aí é a hora de você buscar um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, que aí vai avaliar se você realmente precisa da medicação associada, porque na verdade esse ponto é muito interessante, né? As pessoas acham que a medicação é o tratamento para um transtorno, mas na verdade não, porque a medicação ela vai aliviar o sintoma, mas ela não está tratando a causa, ela não está tratando o que está gerando. E a terapia cognitivo-comportamental ela é mais indicada, a TCC, se alguém for buscar, justamente porque ela vai trabalhar esses pensamentos que estão aí por trás dos comportamentos e sempre no tratamento eles associam a TCC com a atividade física e são as três técnicas que comprovadamente mais funcionam para a ansiedade, às vezes não, mesmo nos casos graves, mais do que o remédio. Ainda mais se o remédio estiver sozinho. O remédio é para se a pessoa ela não está conseguindo, por exemplo, tem quadros de ansiedade que a pessoa não consegue nem sair de casa. Aí a pessoa precisa de medicação, mas a TCC, o Mindfulness e a questão da atividade física são as três técnicas que são utilizadas nos tratamentos. Então não só aí a gente fala assim como, é o que todo mundo fala, que deve ser feito. Não, mas realmente é usado, não só para os nossos alunos, aí eles devem fazer, mas realmente a gente usa com os pacientes, né? É recomendação, principalmente atividades aeróbicas, né? O mindfulness, a meditação, para ajudar a melhorar a concentração, a voltar a atenção, né? Quando a pessoa consegue voltar a atenção para o momento presente. Então, tudo isso é muito utilizado. E aí, se ficar realmente os sintomas por um tempo muito longo, a pessoa sofrendo muito, aí é a hora de realmente buscar ajuda. Marina, para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está aí na reta final, que deve estar quase pirando. O que você tem para deixar por último para eles? Galera, eu acho que independente se é o momento pós-edital, não é o momento de você ficar só pensando na hora da prova. Então, se cuidar também, cuidar da cabeça, fazer aí os exercícios que a gente passou, por exemplo, de respiração, de atenção plena, cuidar do que você está pensando, então ter esse cuidado de tentar identificar os pensamentos. Às vezes, se eles estão muito ruins, muito vitimistas, buscar as provas reais de que a coisa não é bem assim, por exemplo, como está o seu desempenho, né, de que você é uma pessoa capaz, fazer essas afirmações mesmo, ir para a prova acreditando no potencial de vocês, porque se você já vai para a prova achando que vai dar errado, né, que você não é capaz, olha o comando que você está mandando para o seu cérebro, né, então não vai funcionar direito. Então, acreditar que vocês são capazes, lutar aí pelos sonhos de vocês, né? Se por um acaso não der certo dessa vez, sempre pensar que a hora ainda não chegou, que ainda não deu certo, mas que vai dar certo sim. Então, essa capacidade, a mensagem final acho que eu quero deixar, é que essa capacidade de lidar com as nossas próprias emoções, ela é tão importante quanto a gente aprender os conteúdos, né? Então, a inteligência emocional, inclusive, ela foi reconhecida como a grande habilidade do século XXI. Então, vamos usar essas ferramentas, né, para a gente conseguir se desenvolver e para a gente conseguir minimamente. A ansiedade sempre vai ter um pouquinho, mas minimamente equilibrado aí na hora da prova para a gente conseguir um bom desempenho. É isso aí, Marina. Muito obrigada, viu? Eu amei nosso papo. Eu tenho certeza que vai ser muito útil para a galera que está nos assistindo, que está aí nessa reta final. Eu acho que foi necessário, essencial. Obrigada a você, Jéssica, pelo convite. Gostei muito. E é isso, pessoal, estamos na torcida aí, queremos saber as notícias da aprovação de vocês para vocês virem dar entrevista aqui com a Jéssica no Estratégia. Exatamente, me procurem, estou torcendo por todos. Confiem em si mesmos, tenham fé que a aprovação vem. Tchau, tchau!